Num fim de semana comum, uma pistola Glock 9mm foi apreendida num veículo oficial da Presidência da República. A escolta de Bolsonaro atacou a Polícia do Distrito Federal e impediu que ela cumprisse uma intimação judicial. E Alexandre de Moraes foi acionado às pressas com o prazo da prisão domiciliar, expirando em menos de 72 horas. A casa caiu, não metaforicamente, caiu de verdade. 2 eventos gravíssimos em um único fim de semana, acontecendo simultaneamente enquanto o Brasil inteiro dormia. E a imprensa tradicional, passando pano, como de costume. Mas você está aqui, e isso já diz tudo. O que aconteceu nesse fim de semana não é só mais uma polêmica da família Bolsonaro. É o capítulo que pode mudar completamente o destino judicial de um homem condenado a mais de 27 anos de prisão, que estava numa mansão em vez de numa cela, alegando que soluçava demais para ficar atrás das grades. Só que tem um detalhe que a maioria não percebeu ainda. Esses 2 eventos, a arma e a escolta, não são acidentes, não são coincidências, não são trapalhadas isoladas. Eles fazem parte de um padrão que já vimos antes e que Moraes conhece muito bem. Fica até o final. Porque o que eu vou te mostrar agora vai fazer você entender por que esse fim de semana foi diferente de tudo que veio antes. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo isso agora? Que horas são aí? Manda ver aqui embaixo. Agora, feito isso, então vamos continuar. Neste vídeo, você vai entender 3 coisas com clareza. Primeiro, o que exatamente aconteceu com a pistola, quem estava com ela, o que a defesa de Bolsonaro alegou, e por que essa alegação piorou tudo em vez de ajudar. Segundo, o que a escolta fez quando a Polícia do Distrito Federal chegou à mansão para entregar uma intimação judicial, e por que isso é ainda mais grave do que a arma. Terceiro, como esses 2 eventos se conectam a um padrão que se repete desde antes da primeira prisão, e o que esse padrão nos diz sobre o que estava sendo planejado. Mas antes de tudo isso, você precisa entender o contexto, porque sem ele, você vai achar que isso é só mais uma crise passageira da família, e não é. O prazo da prisão domiciliar de Bolsonaro, concedida em caráter humanitário por Alexandre de Moraes no dia 24 de março, expiraria nesta segunda-feira. 90 dias. Contados. Com data marcada. Todo mundo sabia. A defesa sabia. A imprensa sabia. O STF sabia. E o que aconteceu nos dias que antecederam esse prazo? Isso é o que você vai entender agora. Era noite. A Polícia Militar do Distrito Federal estava fazendo uma blitz de rotina no Pistão Norte, em Taguatinga. Carros sendo parados, documentos verificados, procedimento comum, aí para um veículo oficial da Presidência da República. O sargento do Exército ao volante se identificou como segurança de Bolsonaro. Os policiais pediram os documentos. Tudo certo até aí. Mas então um dos agentes avistou algo no assoalho do carro. Uma pistola Glock 9mm, com um carregador sobressalente. Questionado sobre a documentação da arma, o sargento, identificado como Estácio, não conseguiu apresentar o registro. E então disse algo que mudou tudo. A arma pertencia a Jair Bolsonaro. Estava com ele porque havia sido entregue para conserto. Seria devolvida no dia seguinte. O sargento foi levado à delegacia, prestou depoimento, foi liberado, mas a arma foi apreendida. E a ocorrência foi encaminhada diretamente ao Supremo Tribunal Federal, onde foi anexada ao processo de execução penal de Bolsonaro, com relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Em menos de 24 horas, Moraes despachou pedindo explicações à defesa. 2 perguntas diretas. Por que Bolsonaro mantinha uma arma de fogo com carregador sobressalente em casa? E por que solicitou o reparo dessa arma às vésperas do encerramento da prisão domiciliar? Parece simples, né? Parece até que tem uma explicação razoável. Mas espera, porque a resposta da defesa vai te deixar com mais perguntas do que respostas. Aqui tem um detalhe que muda tudo. Bolsonaro é um condenado a mais de 27 anos de prisão, cumprindo pena em regime domiciliar por concessão humanitária. E um condenado, independentemente de quem seja, não tem o direito de possuir arma de fogo. Isso não é opinião política, é o Código Penal brasileiro. E para quem tem patrimônio, advogado de bancada milionária e estrutura jurídica robusta, essa regra vale do mesmo jeito. Artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Quem está preso, seja em regime fechado ou domiciliar, perde o direito à posse de arma. Ponto. Então, a pergunta real não é só: a arma era dele? A pergunta real é:
Como essa arma continuou na casa dele depois da condenação? Quem deixou isso acontecer? E o que ele pretendia fazer com ela funcionando de novo? A defesa de Bolsonaro respondeu dentro do prazo, e a explicação foi, no mínimo, desconcertante. Segundo os advogados, a arma havia sido desativada, quebrada de propósito, porque Bolsonaro está em tratamento com medicamentos que afetam seu estado de saúde, de forma que, nas palavras da própria defesa, o tornaria incapaz de manusear armas com segurança. Em outras palavras, a própria defesa admitiu que o cliente deles tem uma condição que o torna potencialmente perigoso com uma arma na mão. Para isso, quebraram a arma. Ótimo. Só que aí surgiu a contradição que ninguém conseguiu explicar. Se a arma foi desativada por conta dessa condição de saúde, por que estava sendo mandada para conserto? Por que seria devolvida a ele em pleno funcionamento? Se a condição que justificou a desativação ainda existe e ele vai voltar à prisão, para que reativar a arma agora? Não tem resposta lógica para isso? Nenhuma. E tem mais. A imprensa publicou que Bolsonaro havia feito um disparo com essa arma recentemente, o que teria revelado o defeito. Ou seja, um homem que, segundo o próprio advogado, tem uma condição de saúde que o impede de manusear armas com segurança, estava fazendo disparos com arma de fogo dentro de condomínio residencial em plena prisão domiciliar. Pensa bem no que isso significa. Se você ou eu estivéssemos em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, e a polícia descobrisse que tínhamos uma arma em casa sendo mandada para conserto, quanto tempo levaríamos até ser algemados e colocados de volta numa cela? A resposta você já sabe. Mas aqui tem algo ainda mais grave que a arma e a explicação contraditória. Algo que aconteceu no mesmo fim de semana e que a imprensa mal comentou. Enquanto o episódio da arma ainda estava sendo digerido, a polícia do Distrito Federal tomou uma decisão: ir até a mansão de Bolsonaro para entregá-lo pessoalmente uma intimação. Queriam que ele assinasse o recebimento e comparecesse para prestar depoimento sobre o caso da arma. Procedimento padrão, rotineiro. Chegaram à mansão, identificaram-se, informaram o motivo da visita. E aí a escolta de Bolsonaro bloqueou a entrada, não deixou a polícia entrar. Disse que Bolsonaro não estava disponível. E segundo relatos, a situação evoluiu para um confronto físico. A escolta atacou os policiais e não permitiu que a intimação fosse cumprida. A polícia do DF teve que recuar, sem conseguir entregar o documento, sem ver Bolsonaro, sem confirmação de que ele sequer estava dentro da mansão. E essa última parte não é detalhe menor, é o ponto que o público tem direito de questionar com todas as letras. Porque esse mesmo homem já esteve nessa situação antes. Quando estava prestes a ser preso pela primeira vez, passou 2 noites numa embaixada estrangeira em Brasília. O próprio Alexandre de Moraes registrou nos autos do processo que a residência de Bolsonaro ficava a menos de 12 quilômetros do setor de embaixadas e que o risco de fuga era concreto o suficiente para justificar reforço no monitoramento. Então, quando a polícia chega, a escolta barra a entrada e Bolsonaro não aparece para assinar nenhuma intimação que beneficiaria a própria defesa. A pergunta que surge é legítima, documentada e tem histórico. Ele estava mesmo lá? Não há confirmação. E a ausência de confirmação nesse contexto já é informação. A polícia do DF acionou Moraes, relatou o confronto, pediu orientação. E aí veio outro dado que precisa ser dito com todas as letras. Essa escolta que barrou a polícia é paga com dinheiro público. São servidores que ex-presidentes têm direito por lei, para escolta, assessoria, transporte. Só que um ex-presidente preso em regime domiciliar não precisa de motoristas, não precisa de assessores de deslocamento e certamente não deveria ter agentes do Estado sendo usados para impedir que a Polícia Civil cumpra uma ordem judicial. Isso não é segurança, isso é escudo. E esse escudo está sendo financiado por você, contribuinte, sem que ninguém te pergunte se concorda. O GSI informou oficialmente que Estácio não era mais vinculado ao órgão, estava cedido à Casa Civil e colocado à disposição de Bolsonaro. Um sargento do Exército, em veículo oficial da presidência, transportando arma de um condenado, bloqueando fisicamente a polícia. Estrutura pública, usada contra a justiça pública, para proteger um condenado por tentativa de ruptura institucional. Coincidência? Não existe isso aqui. Agora eu preciso que você recue um pouco, porque o que vou te mostrar agora muda completamente o nível dessa história. Não estamos falando de uma atrapalhada, estamos falando de um padrão.
Volta comigo ao momento em que Bolsonaro estava prestes a ser preso pela primeira vez. O que aconteceu? Ele tentou fundir a tornozeleira eletrônica com ferro de solda. O irmão dele, ex-dono de uma loja de eletrônicos por mais de 20 anos, havia visitado a casa naquele mesmo dia. Ninguém investigou como a solda chegou até lá. A imprensa ignorou. A PGR ignorou. Ficou assim. Agora, às vésperas do fim do prazo da domiciliar, uma arma sendo mandada para conserto, com previsão de devolução no mesmo dia. Uma escolta impedindo fisicamente a polícia de entrar. E Bolsonaro que não apareceu para assinar nenhuma intimação judicial. Vou repetir isso devagar para você processar. Primeira vez que ia ser preso, tentou mexer na tornozeleira, preso assim mesmo. Segunda vez, véspera do fim da domiciliar, arma sendo mandada para conserto. Lás escolta bloqueando a polícia. Lás não aparece para assinar intimação. O padrão é o mesmo, a lógica é a mesma. A pergunta é a mesma que qualquer pessoa com bom senso deveria fazer em voz alta. Para que Bolsonaro queria essa arma funcionando? Não é provocação. É a pergunta lógica. Um homem que vai voltar para a prisão em 72 horas não manda consertar uma arma por acidente. Não existe essa coincidência. E Alexandre de Moraes conhece esse padrão melhor do que ninguém. Ele viu isso antes, documentou isso antes. E agora tem tudo registrado nos autos do processo. O cerco se fechou de um jeito que, desta vez, é muito mais difícil de escapar. Porque não é uma suspeita, não é especulação. É um sargento que foi parado em flagrante numa blitz, com uma arma sem documentação, declarando espontaneamente que a arma pertencia a um condenado que não pode possuí-la. Está tudo em ata, está nos autos, está encaminhado ao STF. Porte ilegal de arma, crime inafiançável. 2 a 4 anos de prisão, tanto para quem cometeu o porte quanto para quem mandou. E esse não é o único processo aberto neste fim de semana, mas tem um detalhe que eu quero que você guarde agora. Porque ele vai aparecer nos próximos dias. E você precisa estar preparado para reconhecê-lo quando acontecer. O sargento Estácio foi liberado depois do depoimento. Declarou espontaneamente na frente dos policiais, na delegacia, que a arma era de Bolsonaro. A pergunta que muita gente já está fazendo é simples. Quanto tempo até esse sargento mudar a versão? Quanto tempo até a defesa de Bolsonaro construir uma narrativa em que a arma não era dele, ele não sabia de nada, e o sargento agiu por conta própria? Já vimos esse script antes. É sempre o mesmo roteiro. O chefe não sabia. O subordinado exagerou. A culpa desce para o mais fraco, que não tem advogado de bancada milionária e não tem estrutura financeira de alto nível para se defender. Fica de olho, porque quando isso acontecer, e se acontecer, você já vai saber exatamente o que está vendo. Se essa análise está fazendo sentido para você, se você está vendo as peças se encaixando, deixa o like agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em quem ainda não entendeu o tamanho do que está acontecendo. Agora eu preciso falar com você de forma direta, sem filtro, porque essa parte não é sobre política, é sobre o que você e eu vemos todo dia neste país. Imagine um morador comum, qualquer pessoa, presa em regime domiciliar, com tornozeleira, cumprindo pena. A polícia chega para entregar uma intimação. O porteiro do prédio impede a entrada. E tempos depois, descobre-se que essa pessoa mandou consertar uma arma enquanto estava presa. O que acontece com essa pessoa? Você sabe a resposta. A domiciliar é cassada na mesma hora. A pessoa volta para o regime fechado e ainda responde por mais um crime. Agora, substitui essa pessoa pelo nome Jair Messias Bolsonaro. E observe o que muda. A escolta barra a polícia e o episódio vira mal entendido. A arma é encontrada e a explicação da defesa é aceita como protocolo de análise. O prazo se encerra e a mídia começa a falar em possível renovação da domiciliar por motivos humanitários. Enquanto o soluço, que sumiu completamente nos vídeos gravados durante a domiciliar, em mais de 15 minutos de imagens, volta a aparecer nas declarações dos advogados convenientemente antes de cada decisão judicial. Isso tem nome, chama-se desigualdade jurídica. E ela corrói a democracia por dentro, silenciosamente, enquanto todo mundo finge que não está vendo. E essa desigualdade tem um endereço muito claro. Ela mora exatamente na fronteira entre quem tem acesso a escritórios de advocacia milionários, patrimônio declarado em múltiplos imóveis e riqueza suficiente para sustentar uma batalha judicial por anos, e quem não tem nada disso. O Zé da Esquina não tem esse escudo. Você não tem esse escudo. Mas Bolsonaro tem. Aqui está o que essa semana provou, de forma concreta.
Um condenado a 27 anos tinha uma arma em casa. A arma foi encontrada por acidente, numa blitz, dentro de um veículo oficial. Sem isso, ninguém saberia. A escolta usou força para bloquear a polícia. Sem a polícia militar do DF insistindo, ninguém seria intimado. Alexandre de Moraes precisou ser acionado para que o processo avançasse. Sem ele, isso teria ficado por isso mesmo. E tem uma ausência nessa lista que precisa ser dita. A Procuradoria-Geral da República, que deveria ser a primeira instituição a se manifestar quando um condenado é flagrado com arma ilegal e sua escolta ataca a polícia, ficou em silêncio. Não se manifestou sobre a arma, não se manifestou sobre o confronto com a polícia, não abriu investigação de ofício, não emitiu nota, nada. E isso não é novidade. O público que acompanha esse caso já sabe. O Procurador-Geral da República, André Mendonça, indicado pelo próprio Bolsonaro ao cargo, tem uma relação com esse processo que o público define com uma palavra que não precisa de tradução: omissão. Quando a Polícia Federal investiga, quem deveria ampliar a investigação fica quieto. Quando o STF age, quem deveria reforçar a ação fica quieto. Quando surgem novos fatos gravíssimos num fim de semana, quem tem o dever institucional de se manifestar, fica quieto. Isso não é especulação, é o registro público do que aconteceu e do que não aconteceu. E quando a justiça avança nesse caso, ela avança apesar de certas omissões, não graças a elas. Quando a justiça depende de blitz aleatórias para encontrar armas ilegais, quando uma escolta pode bater de frente com a polícia sem consequência imediata, quando a defesa pode apresentar uma explicação contraditória e ganhar prazo para explicar a explicação, quando a PGR fica em silêncio diante de tudo isso, alguma coisa está profundamente errada, e você sabe o que é. Um jurista ouvido ao vivo durante a cobertura desse caso disse algo que ficou. Se o Zé da esquina é responsabilizado quando furta um pedaço de carne no mercado, e muitas vezes essa pessoa é responsabilizada sem nem ter direito a um julgamento justo, por que existe um clã que pode ser julgado, condenado e ainda assim não cumpre a pena? Não existe resposta boa para essa pergunta, mas existe uma coisa que você pode fazer com ela. O cerco está se fechando. Isso é real. Moraes tem o despacho. Tem o flagrante, tem o padrão documentado, tem a declaração do sargento nos autos, tem o episódio da escolta bloqueando a polícia, tudo registrado, tudo encaminhado, tudo dentro do processo, mas o cerco só se fecha de verdade quando tem pressão, quando tem gente informada, quando tem gente que não esquece, e é aí que você entra. Nos próximos dias, a defesa vai falar. A imprensa tradicional vai enquadrar o caso do jeito que interessa aos patrocinadores dela. Algum novo fato vai surgir para desviar a atenção. E essa história, a arma, a escolta, o padrão, a omissão, vai tentar ser varrida para debaixo do tapete como sempre foi. É aí que a sua memória vale mais do que qualquer editorial. Então faz uma coisa agora, não porque eu estou pedindo, porque isso importa de verdade. Compartilha esse vídeo com uma pessoa que você sabe que vai entender. Não precisa ser um grupo enorme, pode ser uma pessoa. Mas uma pessoa que vai assistir, que vai processar, que vai manter essa história viva quando a imprensa já tiver mudado de assunto amanhã de manhã. Porque a justiça não se fecha sozinha. Ela se fecha quando há pressão pública, quando há memória coletiva, quando tem gente que recusa esquecer o que foi documentado, registrado e encaminhado ao STF. E se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreve agora. Porque o próximo capítulo dessa história está chegando. A decisão de Moraes sobre a domiciliar, o que acontece com o sargento, o que a defesa vai alegar e se a PGR vai continuar em silêncio. Quando chegar, você vai querer ter o contexto completo para entender o que está acontecendo de verdade. Na sua opinião, Bolsonaro vai voltar para a papuda depois de tudo isso? Comenta aqui embaixo. Quero saber o que você acha. E um salve especial para o pessoal de Minas Gerais que tem comentado em peso por aqui. Vocês são demais. Obrigado pela força de sempre. O Brasil que a gente quer, onde a lei vale para todos, onde condenado cumpre pena, onde a justiça não tem nome preferido. Esse Brasil não nasce do silêncio. Ele nasce quando a gente não deixa esquecer. E por falar em não deixar esquecer, se você quer entender o que vem a seguir, o que Moraes pode decidir nas próximas horas e quais são os cenários reais para o futuro judicial de Bolsonaro, tem um vídeo aqui no canal que vai te dar esse contexto completo. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Não deixa passar.